Olá, eu sou o Paulo Cunha, sou jornalista há 28 anos e hoje jogo eu. Olha, eu gosto de quase tudo no jornalismo. Eu, desde sempre que quis ser jornalista, é verdade que 7, 8 anos também queria ser jogador de futebol, mas depois mudei de ideias. Tenho a profissão que sempre quis ter, ou pelo menos que a partir de uma certa altura achei que era aquilo que iria gostar de fazer. Eu lembro de ser miúdo e ficar à espera que o meu pai chegasse para me trazer o jornal desportivo, e a Bola naquela altura era o grande jornal desportivo, aliás, era o grande jornal do país. E portanto sempre tive esse gosto por ler jornais desportivos e por ler a bola. Olha, o desporto começou a fazer parte da minha vida desde que me lembro de mim próprio, quase, não é? Porque eu sempre gostei muito de desporto, em particular de futebol, claro. E eu lembro que a primeira imagem que eu tenho de um jogo de futebol foi a final do Campeonato do Mundo da Argentina, em 1978, devia ter para aí uns 6 anos, e tenho fogachos desse jogo. E, portanto, sempre gostei muito de futebol. Lembro-me de em miúdo, quando houve uma altura em que um jogo na televisão era quase um acontecimento nacional, um jogo transmitido em direto. Portanto, nós ouvíamos os relatos na rádio. Portanto, o desporto sempre esteve presente na minha vida. E depois lembro-me de ter começado a jogar basquete ali por volta dos 15 anos. Lembro de ter ido ao dentista e o dentista reparou que eu era alto e disse: "Epá, não queres aparecer ali no Atlético?", porque era ali na zona de Alcântara, no grande Atlético de Portugal. E eles viram que eu era alto e disseram: "Ok, treina aí connosco". Ganhámos um campeonato nacional de juvenis, um campeonato nacional de júniores, ficámos em segundo lugar noutro campeonato de júniores, portanto foram tempos fabulosos. Todos esses tempos, para quem gostava de futebol e quem gostava de desporto, ler jornais desportivos é o que eu vos dizia há pouco. O meu pai chegava a casa e eu perguntava-lhe: "Trouxeste o jornal?". A minha mãe ia às compras ao sábado de manhã e eu ia lá aos sacos ver se já lá estava o jornal. E ainda hoje tenho um bocado desse hábito, que é começar a ler o jornal de trás para a frente, ou seja, lia primeiro aquelas coisas que me interessavam menos e deixava o prato principal e a sobremesa para o fim. Lia aquilo que depois me chamava mais a atenção. Às vezes até passava as folhas para não ver as páginas, para não ver aquilo que queria, para deixar para o fim, para ter aquele gostinho final de ler o jornal. Eu, quando vim trabalhar para a Bola, lembro-me de chegar e cruzar-me com uma série de jornalistas, não é? E eu sabia quem eles eram, porque como lia muito o jornal, sabia quem eram as pessoas. Eu lembro que eu entrei para a Bola para fazer um estágio e lembro-me uma vez estar em casa e um colega meu ligou-me e disse-me: "Olha, o meu cunhado vai começar a editar as modalidades na Bola, está a precisar de estagiários. Portanto, se tu quiseres, fala com ele", já não me recordo, deu-me o contacto, e assim foi. Essa pessoa, esse editor, era o António Simões, um antigo colega nosso, a quem eu estarei eternamente grato, porque foi ele que me abriu as portas da Bola e disse-me muito simplesmente: "Olha, tens uma oportunidade, agora tens que mostrar. Portanto, o que tu mostrares é o que te vai fazer ficar ou não no jornal, portanto, agora é contigo". E assim foi. Pronto, eu comecei dia 1 de novembro de 1996. Lembro que o primeiro trabalho que fiz foi pediram para falar com a Carla Caldeira, que na altura era uma modelo muito conhecida em Portugal, tinha acabado de ser Miss Portugal, e o António Simões, que gostava além da parte noticiosa, gostava que, neste caso, as modalidades tivessem também assim um ar mais magazinesco, mais fora da caixa, e disse-me: "Olha, liga à Carla Caldeira que ela ficou em terceiro lugar numa prova de jet ski". E eu: "Ok, porra". E às tantas disse-lhe: "Carla, terceiro lugar numa prova de jet ski, já pratica há muito tempo, como é que foi isso?". E ela disse-me: "Olha, aqui só para nós eu fiquei em terceiro lugar, mas éramos só 3 mulheres". Ela tinha ficado em terceiro lugar na prova feminina. Eu depois acho que, já não me recordo como é que descalcei essa bota, se calhar omiti ali a parte que eram só 3. E pronto, a partir daí depois tive 4 meses nas modalidades, depois passei para a secção de futebol nacional. Era o chefe de redação, Joaquim Rita, que me deu essa oportunidade, porque para quem começou nas modalidades era um bom sinal depois passar para a parte do futebol. E eu pensava assim: "Mas eu estou na Bola, será mesmo verdade?". Eu lembro que no primeiro ano quase que nem quis ter férias, porque a ideia era mostrar serviço e querer mostrar aquilo que podia fazer, num contexto de muita concorrência, de grandes nomes, portanto não era fácil chegar e ganhar um espaço. E depois passei para a parte do futebol internacional, onde também gostei muito de estar. Para quem lia o jornal e via aqueles monstros sagrados da chamada bola antiga,
e de repente tu estás a fazer o mesmo que eles fizeram, a ter o mesmo tipo de trabalho, a acompanhar clubes, seleção. Pá, é como tu dizeres, sei lá, eu jogo no Real Madrid, percebes? Há muitos grandes clubes, mas depois há clubes que são especiais e a Bola de facto é um jornal especial. Neste momento estou numa secção que é a secção de print, que contribui para que o jornal vá para as bancas o melhor possível, porque temos que articular com o online e, portanto, faço parte dessa equipa que coordena um bocadinho a feitura do jornal que sai diariamente. E um jornal sem gralhas é como um jardim sem flores. É uma das coisas que eu ouço dizer desde o primeiro dia que entrei aqui. Portanto, fazer um jornal... Imagina, fazer um jornal semanário, tu tens tempo de escrever, tens uma semana para fazer o jornal. Fazer um jornal diário, tu às vezes há coisas que surgem à 1h, à meia-noite e meia, e portanto estás mais sujeito a falhar. Eu lembro, por exemplo, a primeira vez que fui ao estrangeiro, estava no jornal há bem a dúzia de meses, e mandaram-me fazer um torneio de futebol de praia a Alicante, em Espanha. E eu lá fui acompanhar a seleção portuguesa, que não era uma seleção oficial. Eu lembro que tinha os irmãos Xavier, o Carlos Xavier, o Pedro Xavier. E nesse torneio participou também a seleção brasileira, não é? Aqueles ratos da areia que habituados a jogar no Rio de Janeiro, portanto com uma qualidade acima da média. E um dos jogadores que fazia parte dessa seleção era um antigo jogador de futebol 11 chamado Júnior, que foi um enorme jogador brasileiro e era uma das grandes figuras da seleção do Brasil que esteve no Mundial de Espanha, no Mundial de 82. Eram alturas em que Portugal não ia às grandes competições e nós, pelo menos eu, não há Portugal, vamos torcer pelo Brasil. E eu lembro que na altura tinha pai uns 10 anos, em 82, e recordo-me que quase chorei, para não dizer que chorei mesmo, quando o Brasil foi eliminado pela Itália. Um célebre jogo em que o Brasil perde 3-2 com a Itália, quando lhe bastava empatar até. Uma seleção fabulosa, com Zico, Sócrates, Falcão, Toninho Cerezo, grandes nomes do futebol mundial, e um desses jogadores dessa seleção era o Júnior. E eu, de repente, estou em Alicante a fazer um torneio de futebol de praia, e à noite estamos ali num barzinho, ali junto à Marginal, e de repente eu estou a falar com o Júnior. E a dizer-lhe, como é que foi possível aquilo em 82, terem sido eliminados pela Itália, e ele dizer, pois, quisemos ganhar o jogo quando devíamos ter segurado o empate, e de repente eu estou assim, mas eu estou aqui agora a falar com o Júnior. E às vezes estas pequenas coisas ficam para a vida. Eu lembro, por exemplo, numa final da Champions em 2009, eu estava nessa final com o Fernando Guerra, acabámos de escrever, onde é que vamos jantar, onde é que não vamos, olha, está aqui um restaurantezinho, ok, vamos a este, está aberto. E de repente entramos na sala e está o Eusébio à mesa, com um senhor que o costumava acompanhar, uma espécie de assessor, para o ajudar. E de repente estamos ali à mesa, o Fernando Guerra, mais velho, conhecia mais ou menos o Eusébio diz, sentem-se aqui, jantem connosco, e de repente estou a jantar ao lado do Eusébio, e ele a contar uma série de peripécias, uma ou outra peripécia da carreira dele, e lá está, é outro daqueles momentos em que tu dizes assim, mas agora estou aqui a jantar com o Eusébio, antes de uma final da Liga dos Campeões. Portanto, são coisas que marcam. Sim, com o Cristiano Ronaldo estive em vários serviços, onde não estava obviamente só eu, estava eu ao serviço da bola, jogos da seleção. No Sporting, acho que ainda fiz um ou outro jogo quando ele começou a aparecer no Sporting, mas lá estava eu e estavam todos os jornalistas que acompanhavam aquele acontecimento naquele dia. Estive assim mais em privado numa entrega de uma bota de ouro em Madrid. Fizemos ali uma pequena entrevista ao Ronaldo. Eu lembro que a primeira vez que ouvi falar no Cristiano Ronaldo estava num jogo de júniores, ainda num campo de treinos do antigo Estádio da Luz, e era o professor Silveira Ramos, não me engano, que fazia parte das equipas técnicas da seleção da formação da seleção nacional, das seleções nacionais jovens, e ele estava a assistir a esse jogo de júniores, da fase final. Eu estava ali ao lado dele e estávamos a falar, o professor, há poucos avançados, há poucos goleadores, e ele disse-me, olha, há um miúdo madeirense chamado Cristiano Ronaldo, que é muito tímido, às vezes ainda chora porque sente que quer voltar à ilha, tem saudades dos pais, mas olha, vai ser o melhor ponta de lança português. E eu fiquei com aquilo no ouvido. Cristiano Ronaldo é um nome que até fica no ouvido, e de repente comecei a ver notícias do Sporting, quase uma notinha de rodapé. Cristiano Ronaldo, um jovem de 16 anos ou 17, chamado a treinar a equipa principal. Depois Cristiano Ronaldo a participar num jogo de preparação, e às tantas fui acompanhando-se com esse clique
que esse treinador das seleções jovens me tinha dado. Pronto, e depois é aquilo que nós sabemos, o Sporting, o Man United e o Real Madrid, mas a primeira vez que eu ouvi falar nele foi esse professor Silveira Ramos que me alertou, olha, temos crise de goleadores, porque na altura era o Nuno Gomes e o Pauleta, que eram os únicos avançados que nós tínhamos, mas olha que há um miúdo madeirense que vai dar muito que falar, e deu mesmo muito que falar. Eu lembro de assistir o Mourinho chegar ao Benfica e nós assistirmos aos treinos maravilhados porque era alguém completamente fora da caixa, os métodos de treino. Havia muitos treinos que nós assistíamos e dizíamos assim, isto nunca mais acaba, porque eram um bocadinho repetitivos, e com o Mourinho era diferente, como se provou depois que de facto era um treinador diferente. E eu lembro até que acompanhei o estágio do José Mourinho no União de Leiria, portanto, num clima muito mais descontraído, e ele realmente era alguém que tu percebias, assim, eu nunca pensei que o Mourinho pudesse chegar onde chegou, não vou dizer que naquela altura já pensava que ele, não, mas era alguém muito diferente, mesmo muito diferente. Uma notícia que gostava de ver escrita nas páginas de A Bola, Portugal campeão do mundo. É aquilo que... Eu lembro quando Portugal ganhou o Euro 2016, até é daquelas coisas tudo beliscas, e dizes assim, então eu que ainda sou do tempo em que Portugal nem conseguia ser apurado para essas provas, porque eram provas com menos seleções, países como a União Soviética depois desagregaram-se e resultaram numa série de países, portanto tornou-se tudo mais fácil tu conseguires chegar às grandes provas, o que não acontecia, por exemplo, nos anos 80. E de repente vejo Portugal campeão da Europa, talvez seja a grande alegria desportiva que Portugal teve. Em termos de futebol, foi esse europeu, ainda por cima com um golo do Éder, não é? Que todos nós questionávamos se devia ter sido chamado ou não, com o Ronaldo a lesionar-se, com as borboletas, quer dizer, aquilo foi tudo escrito mesmo no céu. Trabalhando na bola, acho que consegui, como muitos dos meus colegas, consegui ter o meu espaço, fiz finais de Liga dos Campeões, jogos de seleção, finais de taças UEFA, supertaças europeias. Eu, como te disse, conheço mais de 20 países, portanto, eu acho que há poucos sonhos por realizar, de facto. O que eu diria a esse Paulo Cunha hoje diz, avança sem medos porque vai correr bem. O que é que aquele Paulo Cunha me diria? Diria-me que naquela altura, quando entrou com muitas inseguranças, a pensar se seria capaz, tentar sempre ser rigoroso, sério, relatares aquilo que vês e, portanto, acima de tudo, diria aos jornalistas que estão a começar agora que não estranhem se sentirem inseguranças, se acharem que não vão conseguir, porque todos nós passamos por isso e todos nós acabamos por superar. Sou o Paulo Cunha e hoje joguei eu.